Olá, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre o floema. Então até então, nos outros vídeos, nós falamos sobre o xilema, que é um tecido complexo formado por diferentes tipos celulares, né? E aí a gente comentou sobre as características celulares de cada célula desse tecido. E o floema? Bem, a palavra floema, para vocês se situarem, vem da palavra flois, tá? Do grego também, que significa córtex, casca, fazendo menção de que o floema, ele vai fazer parte da casca numa árvore, por exemplo, né? Num caule, por exemplo, que está em crescimento secundário, tá? Só para vocês entenderem por que esse termo floema. O floema, assim como o xilema, também é um tecido complexo, então logo vocês já associam que ele também é formado por várias células. Por células que têm a função propriamente dita de condução e também por outras células que desempenham outras funções que não seja a principal, a condução, tá bom? Então, olha aqui no slide 25, né? O que o floema vai conduzir? Então, ele conduz materiais orgânicos e inorgânicos em solução. Ou seja, água, carboidratos na forma de sacarose, substâncias nitrogenadas, como os aminoácidos, lipídios, ácidos orgânicos, ácidos nucleicos, substâncias reguladoras de crescimento, né? Como hormônios, vitaminas e íons inorgânicos. Costuma-se dizer que o floema ele funciona como um sistema fonte-dreno. O que seria isso? Fonte é onde está sendo formado. Então, aqueles tecidos, aqueles órgãos que estão em formação, né? Tá ali com a alta taxa metabólica e tal, tá formando bastante substâncias, muitas substâncias. E dessas vão passar substâncias para drenar para aquela que está recebendo, aquela que, por exemplo, folhas maduras, tá? Que tem um metabolismo nem tanto acelerado quanto aquelas que estão em formação. Então, fonte é onde tem bastante substância. Dreno é para onde essas substâncias estarão sendo conduzidas. Então, essas substâncias todas que eu falei, são todas elas transportadas na solução floemática. E aí, a eficácia desse transporte, ela vai refletir no desenvolvimento da planta. Então, se está uma planta vistosa, tudo ok, bonita, frondosa, significa que a condução, significa que tem nutriente que ele está sendo bem conduzido, ok? Então, no slide 26 aqui, a composição celular. Então, como eu disse para vocês, é um tecido complexo. Quais são aquelas células que farão a condução, então? Vocês lembram quais eram as células que faziam a condução no xilema, né? Então, era o elemento de base e a traqueide, lá no xilema. Agora, aqui no floema, são outros dois tipos celulares. São chamados, no slide 26 acompanhe, o elemento crivado e também a célula crivada. Quem são os elementos crivados? A célula crivada e o elemento de tubo crivado. São os dois elementos que fazem o transporte, tá bom? Mas também tem outros tipos celulares, como eu falei, o esclerênquima e o parênquima. Eu coloquei entre parênteses, incluindo companheiras. O que significa isso? Já coloco para vocês, tá? No próximo slide eu vou mostrar a foto e vocês vão entender o que é uma célula companheira. Qual que é a origem do floema? Bom, procâmbio quando se trata de floema primário e o câmbio quando se trata de crescimento secundário, ok? O floema secundário ele se organiza também em dois sistemas, como nós vimos no xilema, o axial e o radial. E, como vocês já sabem agora, né? O sistema axial tem a origem inicial fusiforme e o sistema radial tem a inicial radial, tá bom? Então, isso aqui, mesma coisa lá da atuação do câmbio, tá bom? Então, tá aqui, ó, os tipos celulares mostrados no slide 27. Então, o sistema axial, olha só, quem são os elementos crivados? Gente, eles são chamados de elementos crivados porque eles apresentam crivos. Crivos são poros. E esses poros passam por eles prolongamentos citoplasmáticos. E aí faz a conexão entre um elemento e outro, tá ok? Então, esses elementos crivados, eles são essencialmente para a condução. E aí nós temos dois tipos. A célula crivada, ela sempre ao ladinho dela tem uma outra célula, uma célula parenquimática, que nós chamamos de célula albuminosa, ou células de Strasburger, tá bom? E o elemento do tubo crivado tem sempre associado a ele uma célula de parênquima que nós chamamos de célula companheira.
essas células, a albuminosa e a célula companheira, elas estão intimamente relacionadas fisiologicamente com as células condutoras. E isso já foi provado porque, primeiro que elas têm uma origem ontogenética no mesmo momento, e quando uma morre, a outra também morre, tá bom? Não é muito explicado ainda isso, mas a célula companheira, ela sempre, quando o elemento tubo crivado ele fica inativo, quando ele morre, a companheira também morre, tá bom? Agora, da célula crivada, ainda tem em andamento os estudos para saber se a célula albuminosa também morre quando a crivada morre. Qual vai ser a ocorrência desses dois tipos de elementos crivados? Então, aqui na foto da direita tem o corte longitudinal radial, é o que significa CLR, do caule de Pinus. Pinus, para quem não se lembra, é uma gimnosperma, é o pinheiro. E aí as gimnospermas, elas apresentam a célula crivada. Ao lado da célula crivada, a célula albuminosa, tá bom? Então, esse CC que está mostrando aí na foto é de célula crivada. Na foto da esquerda, está escrito CLT, que significa corte longitudinal tangencial, tá bom? E aí, se vocês olharem na foto, ele está apontando o elemento de tubo crivado e ao lado dele a célula companheira, tá bom? Então, o que está aí ETC na imagem é elemento de tubo crivado. E menorzinha ao lado dele alongado, que é a ponta da seta. Reparem que nessa foto da esquerda tem duas setas e uma ponta de seta. Consegue enxergar? Essa ponta da seta está apontando a célula companheira. Então, observe o formatinho dela, tá vendo? Alongadinha e associada ao elemento de tubo crivado, tá bom? Lembrando, elemento de tubo crivado mais outro elemento tubo crivado mais outro elemento tubo crivado forma um tubo crivado. Lembra que o elemento de vaso, vários elementos de vaso formam um vaso? Pois é, aqui vários elementos de tubo crivado formam um tubo crivado, tá bom? Então, vamos avançar aqui no slide 28. Olha só, tem três fotos aqui, né? A da esquerda é um corte longitudinal tangencial de uma Malpighiaceae, tá? De uma planta da família Malpighiaceae. A seta está apontando uma regiãozinha, né? Que é a extremidade do elemento crivado e que ele, é o elemento de tubo crivado, e que ele apresenta uma placa crivada. Então, tá bom. Então, o que é uma placa crivada? Uma placa crivada é uma região em que tem vários poros. E essa placa crivada, quando ela tem apenas uma área crivada, nós chamamos de placa crivada simples. Vou mostrar a foto, calma aí. Quando ela tem várias áreas crivadas, nós chamamos de placa crivada composta. Tá bom? Já eu mostro foto. Agora, o que eu quero que vocês olhem aqui no slide 28 é que a extremidade do elemento de tubo crivado, ela pode ser inclinada, como nessa Malpighiaceae apontando pela seta aí, ou ela pode ser mais transversal, mais retinha, como nessas fotos da esquerda, 8 e 9, tá? Na seta, tá vendo? Na seta tá apontando justamente a conexão aqui de um elemento tubo crivado e outro. Tá bom? Então, a 8 é de uma raiz, a 9 é um caule. E os elementos de tubo crivado aqui, ó, ele tem placa crivada transversal, que é o que está mostrando pela seta. E na 9, ele está até mostrando uma área crivada, tá? As placas crivadas na 9 inclinada, inclusive, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no slide 29. Então, vamos lá. Na foto da esquerda, que é a de erva doce. Elemento de tubo crivado, está mostrando 2 aqui. Esse CC é de célula companheira e está mostrando placa crivada simples, ou seja, tem uma área crivada só. Lembrando que isso aqui é na extremidade de um elemento de tubo crivado. Aí vocês me perguntam, mas espera aí, professor, então, entre um elemento tubo crivado e outro, na extremidade tem essas áreas crivadas, mas e nas paredes laterais, não tem? Tem. Só que essas, deixa eu pegar meu lápis de novo para explicar. Então, agora ele não é mais um xilema, agora ele é um elemento tubo crivado, tá bom? Nas extremidades tem placa crivada e essas áreas crivadas, elas são mais especializadas. Por que mais especializadas? Porque os poros têm diâmetros maiores. Aqui na parede lateral, essas áreas crivadas, elas são menos especializadas, porque os poros são menores,
Vocês entenderam? Então, o que está mostrando aqui, no slide 29, é que a placa crivada, ela é simples, e a placa que ele está se referindo é essa da extremidade aqui, tá bom? E na foto da direita, a seta está apontando placa crivada, que é inclinada, porque é a mesma foto que a gente viu no slide 28, mas composta. Ou seja, se vocês repararem, vocês estão vendo vários círculos esbranquiçados. Então, são várias áreas crivadas individualizadas, e a gente chama isso de placa crivada composta, tá bom? Então, vamos avançar aqui no slide 30, deixa eu falar sobre as características celulares. Então, quais são as características do elemento de tubo crivado? A parede celular dela é um pouco mais espessa que a parede das células parenquimáticas, então a gente consegue distingui-las, tá bom? E elas têm o que chamamos de parede nacarada. O que é isso? É o seguinte, é que a parede celular, ela é formada de celulose e de compostos pépticos, tá? Pectina. Algumas plantas, elas têm essa parede homogênea. Agora, outras plantas não. Outras plantas, essa parede, ela tem uma parte que é mais espessa e uma parte que é mais delgada. E quando a gente olha numa planta a fresco, o que significa a fresco? Você vai lá, pega a planta, corta e já olha no microscópio. Você não processa o material. Na nossa aula prática eu vou falar um pouco sobre esse processamento do material para a gente analisar. Então, quando você olha esse material a fresco, ela aparece brilhosa. Por isso que a gente fala parede nacarada, tá bom? E aí o elemento tubo crivado tem a presença de áreas crivadas, ou seja, como eu falei para vocês, são áreas com poros. E esses poros, eles vão fazer a interconexão, né, dos protoplastos dos elementos crivados contínuos, ou seja, contíguos, né, um do lado do outro, tá? E essa área crivada, ela ocorre por toda a parede do elemento. E aí, ao redor, gente, dessas áreas crivadas, é comum a presença de um polímero de glicose, que nós chamamos de calose, tá bom? Então, aqui as características gerais celulares, vamos falar um pouco de cada uma delas, tá bom? Tô aqui no slide 31. Então, são células curtas, tá? Ele está presente na maioria das angiospermas, tem placa crivada na parede terminal, como eu falei para vocês, ocasionalmente nas laterais, a placa crivada. Ocasionalmente nas laterais, tá bom? O que mais está presente nas laterais são as áreas crivadas, tá bom? Parece uma confusão de crivo para lá, crivo para cá, mas tentem memorizar assim. A área crivada são só áreas, tá? Então, tem diâmetro menor e tal, é mais comum na parede lateral. Nas extremidades do elemento tubo crivado, tem a placa crivada, que tem áreas mais especializadas, ok? Ou seja, quando eu digo mais especializadas é porque elas têm um diâmetro maior, tá bom? Os poros da placa crivada, ele varia de 1 a 15 micrômetros de diâmetro. E aqui eu tô colocando, então, algumas fotos de placas crivadas para vocês darem uma observada, ok? Aqui no slide 32, então, caracterizando a célula crivada. Quem tem célula crivada? Pteridófita e gimnosperma, ok? Ela tem área crivada em todas as paredes, ela não vai ter placa crivada, ela vai ter área crivada em todas as paredes, tanto as terminais quanto as laterais. E esses poros, por ser área crivada, eles não são especializados, ou seja, são estreitos, ou seja, tem até 2 micrômetros de diâmetro. Imagina, agora a gente falou em 15, tá? O tamanho dele é mais uniforme, o tamanho dos poros é mais uniforme. E as células são mais alongadas, tá bom? E a parede terminal, ela pode ser oblíqua também. E aqui eu coloco foto de célula crivada para vocês. Essa da direita, né, vocês viram agorinha, é de pinos. E aqui, à esquerda, são só desenhos. Então, tá mostrando as células parenquimáticas que ficam associadas a ela. E aí, as áreas crivadas, nessas células crivadas, tá bom? Aí, a calose. Então, a calose é esse polímero de carboidrato que eu tinha comentado com vocês, tá bom? É o que tá na foto da direita, desculpa, que é de microscópio eletrônico de varredura, né? Vocês podem olhar.
Acho que isso aqui é transmissão, gente, tá? Não é varredura, não. Então, tá escrito aqui, ETC é elemento tubo crivado. Aí a ponta da seta tá mostrando o depósito de calose. Esse P ao lado é de plastídio, tá? E na foto da esquerda é um desenho mostrando a deposição de calose. Ela pode ser removida ou não. E, na verdade, basicamente, tem-se 3 tipos de calose. Uma que é formada naturalmente pela planta, tá? Que o que antes a gente chamava de calo. Tem a de dormência também. E tem a de cicatrização. Essa calose de cicatrização é quando ocorre algum tipo de dano à planta, aí forma essa calose, tá? Então, por isso que é chamada de cicatrização. Essa calose, lembrando, ela tá depositada ao redor das áreas crivadas, tá? E a de dormência é aquela que é formada no final da estação de crescimento da planta, ok? Então, tem esses tipos aí de calose. E aí, com o aumento da calose, nessa foto, o que está pintado aí, né? Isso é um corte longitudinal, é o depósito de calose, tá, gente? E aí isso acaba diminuindo a translocação. Por quê? Porque ela oblitera o poro, ela fecha o poro, a área ali. E aí, as enzimas da membrana plasmática, elas que sintetizam ou degradam também essa calose, esse polímero de glicose, tá bom? Aqui no slide 34 dá para visualizar as caloses. Aí no 35 eu estou mostrando para vocês como que é essa parede nacarada, que não é esse P não, tá? Esse P de plastídeo é o que está ao redor, não sei se vocês conseguem enxergar, mas tem lamelas. E aí quando visto na microscopia, ela se aparece de forma brilhante, e aí nacarada. Esse brilho não dá para ver por foto, mas em microscopia viram essa característica e chamaram de nacarada. Não se sabe ao certo qual que é a função dessa parede nacarada, mas acredita-se que esteja associado, né, que facilite o transporte radial, tá bom? E a ontogênese do elemento tubo crivado? Como que ele é? Lembra que eu falei para vocês que o xilema, na maturidade, ele morre? Então, o floema, ele não morre na maturidade, mas ele perde organelas. Então, acompanha aqui no slide 36 comigo, olha. Então, quando está no início, né, no desenho A, todos os componentes estão ali presentes, tá bom? Aí, na foto B, já começa a mostrar a formação também da célula companheira. E aí, essa maior é o elemento tubo crivado, a célula companheira está aqui ó, do ladinho. Olha, gente, vamos acompanhando o desenho, letra C e letra D. Olha a letra D, ela já perde estrutura, tá? E aí, aqui no 37, eu resumi o que fica de estrutura. Ela fica com plastídio, tanto é que agora eu mostrei para vocês que eram plastídios que tinha proteína ali, né? O P. Não tem cor, então por isso leucoplastídeo. Ela fica com retículo endoplasmático e fica com mitocôndria. O resto ele perde. E, gente, até o tonoplasto perde. O que é esse tonoplasto? Lembrando de novo da aula de célula. Tonoplasto é aquela membrana que envolve o vacúolo. E aí ele perde também. Então, gente, quem perde é o elemento de tubo crivado. A célula companheira continua tendo. Então, reparem como a fisiologia das duas células acabam ficando intimamente associadas. Imagina, olha aqui, ela não tem ribossomos, ela perde ribossomos. Então, olha a síntese proteica, de onde vem? Tá? Então, por isso que acredita-se que a fisiologia das duas estão intimamente associadas. Quando uma morre, a outra vai morrer também, tá? Elementos crivados apresentam PP. O que é esse PP? Tá? Então, é um plastídio P. Olha, nessa foto, o P aqui é de plastídio P e a seta é a calose, tá bom? Quem que tem isso? As angiospermas. Elas funcionam como se fosse um endosqueleto. Por que que vai funcionar como endosqueleto? Porque elas perderam o microtúbulo também, tá bom? Ela mantém o citoplasma em posição lateral. E aí, esses plastídeos P, eles podem ter formato tubular, fibrilar ou filamentoso, tá bom? Junto com a calose, ela vai atuar no fechamento dos poros da placa crivada de elementos crivados que foram danificados e aí evita a perda de assimilados. E isso aqui auxilia no reconhecimento celular, tá bom? Então, aqui tá mostrando no slide 39 vários plastídeos P, tá bom? Que tá armazenando proteína e a seta, a ponta da seta mostrando calose.
No slide 40, 2 tipos básicos de plastídeos presentes no elemento de tubo crivado, tá bom? O tipo S e o tipo P. Tipo P porque ele está armazenando proteína. E o S porque está armazenando amido. Em geral é assim. O plastídeo tipo S só armazena amido. E o plastídeo tipo P, ele armazena proteína, mas pode também armazenar amido, tá bom? E aqui mostrando de novo a parede nacarada, característica, tá? No slide 40. Vamos fazer uma pequena pausa e depois a gente fala então sobre a célula companheira, ok?